a todos. Eu sou meio surdo, vocês estão me ouvindo? Que eu não estou, agora eu estou. É que eu moro em Monte Alegre, aqui é mais alto, né? Então a gente sobe e dá ar no ouvido. Mais uma vez, gostaria de agradecer a casa pelo convite que nos fizeram há alguns dias atrás, de estar aqui hoje, falando um pouquinho das experiências que nós vivenciamos dentro do Amor Exigente, né? Eu só não entendi direito porque a dona Vilma me colocou dia 1º de abril. Não sei, mas vamos lá, né? Uma das características da pessoa, da recuperação de um dependente químico é que ele não pode mentir. Então acho que foi por isso, né? Nós viemos aqui falar com vocês, continuar conversando, né, a respeito do nosso trabalho que nós fazemos todas as quintas-feiras aqui no centro. Agradecer profundamente a casa por ter nos acolhido. Há 3 anos atrás nós tínhamos um propósito de montarmos aqui um grupo que muitos não conheciam ainda, um grupo voltado à recuperação de famílias, de filhos com problemas com álcool e com droga. E nós tivemos assim uma abertura muito grande dos dirigentes da casa para que esse trabalho pudesse ser iniciado. E nós começamos tinha 2 pessoas, 3, no primeiro ano, quando vinham 5 pessoas, né? E nós pensávamos assim, poxa, mas será que é esse o caminho? Né? Um monte de dúvidas que apareciam para a gente, e tocamos o nosso trabalho sem ficar pensando muito no que daria certo, o que daria errado, porque a gente aprende que quando a gente faz com amor, o trabalho dá frutos, né? Independente das situações. Nós tivemos muito apoio aqui, muito mesmo apoio do Centro Espírita Joana d'Arc, das pessoas que trabalham com esse centro. No início, muitos deles nos apoiaram ao ponto de virem às reuniões, de participarem junto com a gente, até para não deixar o fogo, né, se apagar. E, enfim, passamos por muitas provas, e hoje nós estamos completando 3 anos de grupo. E se nós pararmos hoje para contar, se todas as pessoas que passaram pelo Amor Exigente não tivessem parado por um motivo ou por outro, talvez hoje nós teríamos mais pessoas no grupo participando do que a quantidade de gente que está aqui dentro hoje. Lógico que cada um tem os seus motivos, as suas limitações, os seus problemas por deixarem de vir, mas o importante é que a casa está sempre de porta aberta. Nós estamos sempre esperando, e geralmente quando a pessoa vem pela primeira vez, a gente costuma dizer para ele assim, que naquele momento ela é a pessoa mais importante para nós, que hoje ela não está mais sozinha, e que se ela realmente estiver procurando ajuda para ela própria, para alguém da sua família, ela pode nos dar as mãos, porque hoje nós estamos caminhando no mesmo barco. A sua dor também é a nossa dor, a sua esperança também é a nossa esperança, a sua alegria, a sua vitória também é a nossa. E nós ficamos muito felizes por estarmos fazendo esse aniversário de 3 anos. Prova mais uma vez de que quando se tem boa vontade, não existem barreiras para a recuperação, tanto de dependentes químicos quanto para familiares de dependentes químicos, que nós chamamos de codependentes, não é? Enfim, nós viemos aqui falar um pouquinho dos nossos princípios. O que são princípios, né? Nós trabalhamos ali
O pessoal do fundo está lendo? Está conseguindo enxergar? Eu não. Sinal de que eu estou precisando usar óculos. Mas como a gente tem mais ou menos uma noção do que está escrito ali, nós vamos lá. Nós trabalhamos no Amor Exigente 12 princípios que fazem com que nós mudamos algumas atitudes de comportamento em nossa vida que afeta a vida dos nossos entes queridos, não é? Se a gente começa, o que são princípios, não é? Princípios são valores que nós trazemos na nossa vida e que são importantes e que a partir desses valores formamos os nossos nosso caráter, perdão. E a partir da formação do nosso caráter, nós temos a possibilidade de levar à frente aos nossos filhos tudo aquilo que nós temos de mais importante, que são os nossos valores, não é? Quem daqui tem filho, levanta a mão. Quem daqui ama seu filho, levanta a mão. Continue com ela levantada. Eu também amo e levanto as duas, porque como é importante amar o filho e como é difícil amar um filho, não é? Porque quando a gente fala de amar, a gente pensa sempre naquela palavrinha assim, que tudo pode. E nem sempre tudo pode, porque nem sempre tudo leva os nossos filhos a cometer coisas boas no futuro. Então, quando eu vejo aqui, a meninada cantando aqui no coral, e vejo o pai, vir ajudar a filha, e a forma carinhosa que a tua filha olhou para você, que eu acho que não sei se você percebeu, mas eu estava aqui, eu estava vendo, a forma carinhosa que ela te abraçou, a forma carinhosa que ela olhou para você, me arrepiou muito, porque deu para perceber ali a importância que você tem na vida dela, que vocês têm na vida dela, o quanto ela depende do amor de vocês, e naquele abraço, naquele olhar, ela demonstrou isso, o quanto é importante para ela ter o pai e a mãe junto ao lado dela, mostrando caminhos e tentando dar bons conselhos e boas orientações. O amor exigente para muitos parece amor ferragente, porque impõe limite. É um amor que muitas vezes chega a ser duro. Aliás, ele veio do inglês, do americano, tough love, amor duro. E por que duro? Porque eu cito sempre o meu exemplo, que eu não tenho o direito de citar o exemplo de ninguém, né? Na minha casa nós somos em 4, 3 não nasceram dependente químico, eu nasci. Então a mesma educação, o mesmo amor, talvez o mesmo amor não, mas a mesma educação nós tivemos, mas o amor comigo teve que ser diferente, porque com meus irmãos que não têm esse problema, eles conseguem trabalhar, tomar a sua bebida alcoólica moderadamente, ter uma qualidade de vida, ter valores morais, éticos, espirituais. E o Fábio, por ter trazido essa doença para essa vida, e aliás ele escolheu bem antes de vir para esse mundo, ele escolheu vir dependente químico, e hoje eu sei por quê. Porque nascer dependente químico requer muito esforço, muita dedicação, requer muita renúncia, porque para parar de beber e usar droga é a coisa mais fácil do mundo, é muito fácil. O duro é mudar comportamentos, o duro é mudar a maneira de viver, a forma de enxergar a vida, não só do Fábio, mas da família do Fábio. Então nós tivemos a oportunidade, a grata oportunidade de estar hoje aqui encarnado como dependente químico e tendo
a possibilidade de aprender muito, muito, não teoricamente, mas na prática. Como é ser um dependente químico? O que é ser um dependente químico? O que é viver com essa doença para o resto da vida, desta vida? Porque eu espero desencarnar sem beber nada, sem fazer nada errado. Porque na próxima, quando nós nos encontrarmos, eu gostaria de um dia poder tomar um vinho com vocês, tomar uma cervejinha de vez, moderadamente, coisa que hoje eu não posso. Apesar dos meus 16 anos que eu luto com a minha sobriedade e para me manter longe do álcool e das drogas, não é? Mas enfim, quando a gente fala de princípios, nós no Amor Exigente trabalhamos 12 princípios. O primeiro deles diz assim: raízes culturais. O que são raízes culturais? O que você herda dos seus pais? Não são os valores que ele tem da vida dele e traz para você, além da conta bancária? A herança mais importante não é aquela que está guardada no banco, nem dentro de uma escritura. Porque essa herança, dentro do Amor Exigente, há 16 anos eu convivo com famílias que perdeu tudo. Tudo. Famílias que tinham muitos bens materiais e que, achando que colocando bens materiais acima de valores morais, de valores espirituais, de valores éticos, iria conseguir fazer com que o filho parasse de usar droga. E ele não conseguiu. E ele arruinou com os valores materiais dessa família. O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quando eu perguntei quem ama seu filho, e todos nós levantamos a mão, claro, porque realmente nós amamos, mas um amor um pouco diferente, um amor que pensa mais no ser humano. E o que o Amor Exigente nos tenta ensinar é isso, que a gente possa amar os nossos filhos, dando a eles valores que vão fazer deles a melhor pessoa do mundo, independente daquilo que ele vai ser profissionalmente. Minha filha, meus filhos sempre perguntam: pai, eu quero ser, o que você acha de eu ser médica, de ser engenheiro, enfim, eu acho ótimo. Desde que você seja uma boa pessoa, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser desde o gari que varre a rua, até o médico neurocientista que trabalha lá em Harvard. Não tem diferença nenhuma. A diferença está em você ser bom para si próprio e depois para os outros. Essa é a herança que hoje eu tenho para dar para os meus filhos. Uma herança que infelizmente eu não tive, mas que o Amor Exigente tenta me ensinar e me ajuda só por hoje a resgatar valores que infelizmente não foi possível ser passado para mim, e hoje eu posso educar meus filhos de uma forma totalmente diferente da que eu fui educado, que para muitos é um pouco mais duro, sim, mas que faz com que eles cresçam e assumam a responsabilidade pelas suas vidas mais cedo, para que o Juninho não vire homem depois de 30, 40 anos de idade, como muitos Juninhos que a gente vê dentro do nosso grupo, de mães e pais que criam os filhos numa redoma, aonde não deixa o filho crescer e não deixa o filho se responsabilizar por nada, achando que assim está fazendo bem para o filho, e na realidade não está. Está tirando dele a oportunidade de crescer, está tirando dele a necessidade que ele tem de se tornar homem mais cedo. Então, quais são as raízes culturais que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que é que eu quero deixar para ele? É só o dinheiro?
É só a conta bancária? É só a casa? É só o carro? E aí? E se amanhã ou depois você desencarna e ele não tem condições psicológicas de administrar aquilo que você deixou para ele? O que vai acontecer? Em um ano ele acaba com tudo. E o que vai ser do Juninho amanhã, sem você do lado dele, para protegê-lo, para ampará-lo, se você não está mais ali? Porque o teu tempo aqui na terra já terminou e o dele ainda não. Pararam para pensar? Será que não dá alguma coisa eu não poderia fazer para melhorar esse relacionamento com meus filhos, para tentar fazer com que eles cresçam um pouco mais rápido? As aves, quando o filhote começa a bater as suas asas, mesmo sem saber voar, a mãe faz assim, ó, empurra ele do ninho, porque ele vai se debater, e de repente ele vai planar e vai começar a bater as suas asas e vai sair voando, e vai virar para trás e falar assim: mãe, obrigado por a senhora me permitir aprender mais cedo a viver no mundo. Eu sempre digo, lógico, aqui com vocês na teoria, porque eu vivi isso na prática. Durante 30 anos, minha mãe tentou de todas as formas me privar de todas as intempéries e dificuldades e problemas que o mundo poderia trazer a mim. Mas na realidade era eu que colocava isso ao mundo, não é? E de forma alguma ela acabou me ajudando, por mais amor que poderia ter naquele gesto. Aquele amor não era traduzido de uma forma real, era traduzido de uma forma assim: eu estou te comprando, eu compro o seu amor através de um carro, de uma calça, de uma camisa, de uma roupa, de um dinheiro no bolso. Eu tento comprar de volta e trazê-lo de volta até a mim, porque eu te amo muito e já não sei mais o que eu faço para lidar com você. E quanto mais ela tenta, mais eu me afundo. E eu sempre conto isso aqui dentro do Amor Exigente, que ninguém consegue tirar ninguém do buraco estando lá dentro junto. Ninguém consegue. Primeiro, eu como pai preciso sair, me fortalecer, aprender a amar de verdade o meu filho, para depois estender a mão para ele para tirá-lo do buraco, porque senão eu não consigo. Nós não estamos lidando com uma doença qualquer, nós estamos lidando com a segunda doença que mais mata no mundo. Nós estamos lidando com a maior causa de destruição familiar que existe hoje na face da terra. Nós não estamos lidando apenas com o uso de droga. O uso de droga se torna ínfimo, pequeno, demais, perto da destruição familiar que um ser humano doente causa dentro de uma família. Nesses 16 anos que eu estou dentro do Amor Exigente, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Até pai que vai lá comprar droga para o filho na boca lá, e levar para o filho usar dentro de casa, com medo do filho sair na rua e ser preso. O que adiantou? O que adianta eu correr esse risco? Eu vou preso e meu filho vai continuar usando droga, se a polícia me pegar. Enfim, não vamos estender muito, senão não chego lá. Os pais também são gente. O que é isso? Os pais também são gente. Você é ser humano. Não adianta, enquanto você estiver se matando, doando totalmente os teus recursos para ajudar teu filho, e ele não está te dando valor, não está te respeitando como mulher, como mãe, como pai, como ser humano, o que adianta? Você também é gente. Mostra de que você primeiro pode errar, porque filho não vem com manual de instrução,
Quando ele nasce igual para todo mundo. E a gente precisa aprender a lidar com ele. E de repente ali na frente eu erro por amar demais, como a gente vê sempre. E é sempre por amar demais. Eu me culpo, eu me flagelo, eu me acho a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo, começo a jogar a culpa, o pai joga a culpa na mãe, a mãe joga a culpa no pai, não é? Porque é assim, o filho quando dá certo na vida, eu como pai falo assim, é meu filho, não é? Agora quando dá errado, eu viro para minha mulher e falo assim, tá vendo? Você não educou direito. É mais ou menos assim que a gente vê no início aqui dentro. E a gente sabe que não é assim. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. De responsabilidade. Se eu falhei em algum momento, eu não posso me sentir culpado por isso. Se eu falhei, foi por amar demais. Então eu tenho a oportunidade de olhar para mim e, em primeiro lugar, pensar assim: não sou super-homem, não sei tudo, não é porque eu sou pai ou sou mãe que eu tenho a obrigação de saber tudo. E de repente, se eu errei, e se eu quebrei a cara, e se eu agir de uma forma errada, eu posso recomeçar e fazer tudo de novo. Nós temos oportunidade para isso e capacidade intelectual para isso, para modificar, para mudar. É só deixar o orgulho de lado, procurar ajuda hoje em dia para filho ou para marido que tem problema com álcool. Não a gente tem que deixar o orgulho de lado. A gente precisa pensar muito mais no ser humano que está precisando de ajuda do que no meu ego de pai frustrado por não ter tido a possibilidade de educar de uma forma diferente meu filho. Mas tem condições para isso, é só eu querer. É aí que aquela pergunta: você ama teu filho? É aí que esse amor vai falar mais alto. E aí eu me desarmo e entro aqui, ou em qualquer outro grupo de amor exigente espalhado pelo Brasil, e falo assim: me ajuda, perdi o rumo de como criar e educar meu filho. E geralmente vem pedindo um remedinho de ação imediata, e não é assim. Faz, professor, 16 anos que eu estou tentando me manter em sobriedade. Faz 16 anos, só por hoje. É um dia de cada vez, aprendendo um pouco a cada dia, lutando todos os dias. É assim que eu, minha mulher, meus filhos, meus irmãos e minha mãe tentam me ajudar na busca da minha sobriedade. É só assim, é um dia de cada vez mesmo. Aí nós vamos ali, os recursos são limitados. Quais recursos que são limitados? Que você tem na sua vida que é limitado? Material. Que mais? Emocional. Que mais? Afetivo. Escutei? Espiritual. São esses. Mataram a charada. Mas de repente eu vou perdendo meus recursos. De que forma? Como eu disse para vocês até agora, eu tento, porque o Juninho, quando ele era pequenininho e cantava no coral, ele não me dava trabalho. Ele era um anjo. E de repente o Juninho começou a crescer e começou a ter determinados tipos de comportamento que não condizia muito bem com uma criança normal. E ele começou a ter problemas de comportamento,
e muito deles relacionado a caráter. E aí, na ânsia de trazer o Juninho de volta, eu comecei a comprar, e isso o Juninho na adolescência, na juventude, ele começou a perceber que determinados comportamentos dele, como a autopiedade, como o orgulho, como a manipulação, a mentira, o egoísmo e alguns outros, eram suficientes para continuar mantê-lo usando droga. Então todas as vezes em que meu pai vinha me dar alguma coisa, eu fazia cara de dó, de coitado, conseguia aquilo que eu queria, ele me dava, e daqui a pouco aquilo já não valia mais nada, porque é bem material, e o que vem de graça vai embora de graça. E de repente, com o passar do tempo, eu como pai começo a perceber que isso não está dando certo, e aí eu começo a dar cada vez mais, porque o meu filho me cobra cada vez mais, e eu não sei falar não para ele. Ele não tem limite, perdeu o respeito, e todas as vezes em que eu falo não para ele, ele mete o pé na porta, ele grita comigo, e eu já não sei mais como lidar com ele, e morro de medo dele, porque ele quebra prato, ele joga o copo na parede, ele me xinga, ele me agride verbalmente, ele já até tentou levantar a mão para mim, Fábio. Agora ele já está desse tamanho, como é que eu vou lidar com ele? E aí, sabe o que acontece? Você vai adoecendo, até que você adoece o teu espírito. E as doenças começam a aparecer. E a cada dia que passa, você percebe que os teus recursos já não valem mais a pena, já não valem mais para nada, até o dia que você perdeu os teus recursos todos. E geralmente é nesse dia que você chega até aqui. Você já tentou de tudo, psicólogo, com todo respeito aos psicólogos, eu faço terapia até hoje, porque hoje eu acredito na terapia, porque hoje eu acredito na recuperação e acredito em mim. Mas a coisa mais fácil do mundo é enganar psicólogo. Eu jogo toda a culpa no meu pai e na minha mãe. Eu sou o coitadinho. Para mim está tudo ótimo. É a minha doença que me faz agir assim. Aliás, a minha doença me faz agir de formas que, se eu for parar para contar, que nós vamos ficar até meia-noite e meia, 1h da manhã, sem repetir história nenhuma, porque nós temos a capacidade de manipular e de inventar histórias dentro da nossa cabeça, enormes mentiras que começam a ser verdade a partir do momento em que eu coloco para fora. Nós temos essa capacidade, até hoje eu ainda tenho, mas o amor exigente e a doutrina espírita tentam me ajudar, me doutrinar, para não deixar o homem velho voltar, não é? Mas os nossos recursos, quando os nossos pais chegam aqui, eles já estão zerados, adoecidos, e é aí que eu digo para você que não adianta você estar no fundo do poço, querendo resgatar teu filho lá de dentro, você vai morrer antes dele. Então levanta daí, sai desse poço, busque informação, acredita, tenha fé alicerçada em coisas verdadeiras, busque como mudar a vida do teu filho, mudando a sua vida, mudando a sua maneira de pensar, a sua forma de encarar o seu filho, sem achar que você também é uma coitada, desamparada, desvalorizada, desmotivada, porque é assim que a gente vê chegar aqui dentro, é quando todos os recursos se foram, é que chega aqui, assim ó, já falei do cabelo tricolor, né? Não preciso falar de novo. Chega cabelo tricolor, a raiz branca, aqui amarelo e aqui preto. Chega sem um pingo de vaidade,
sem um pingo de amor próprio, chega acabada, destruída como ser humano. E aí você vai querer ajudar teu filho como? Você tem que chegar e buscar e acreditar que você é capaz de encarar seu filho de frente novamente e dizer que na sua casa, dentro das paredes que você construiu, dentro do teto que abriga a sua família, de todas as coisas que você lutou para ter lá dentro, quem manda é você. Quem coloca limite é você. É você em primeiro lugar. É você que tem que estar bem, que tem que estar forte, que tem que estar firme para voltar a ter as rédeas da sua família. E isso não é ser arcaico, isso não é ser ultrapassado, antiquado, não é. Esses valores não se perdem nunca. E não pensa você que teu filho, que hoje talvez possa estar falando um pouco mais alto com você, não tenha medo não, respeito por você, porque ele tem muito mais do que você possa imaginar. Só que o teu medo e a tua doença te deixou de um jeito que hoje você está pior do que ele. Aliás, a única diferença de um codependente para um dependente químico é que o dependente químico usa droga química, e muitas vezes o codependente, a droga dele, sabe qual que é? O filho problema. O dia que o filho para de usar droga, entra num tratamento e começa a ter uma vida não normal, porque nós nunca vamos ter uma vida normal, mas a gente vai tentar, pelo menos. A família se desestrutura, não sabe mais o que fazer, e aí começa a caçar um outro para ser bode expiatório, porque a doença da família é essa. O Juninho não pode sarar, porque se o Juninho sarar, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter mais para quem reclamar, do que reclamar. Eu não vou ter mais o meu filho para ficar cheirando ele a hora que ele chega de madrugada, ver se ele está usando droga. São todas situações que nós encontramos aqui dentro, e situações reais, de vida, de famílias destroçadas pelo álcool, pela droga e principalmente pelo comportamento, não é? Pais e filhos não são iguais. O que é isso? Pai é pai, filho é filho. Pai é o orientador, é quem mostra o caminho, é quem dá o exemplo. Filho é aquele que espera a orientação. Filho é aquele que espera aquilo que você fez para tua filha aqui, que talvez ela nem tenha percebido, mas ela viu em você o pai na hora. Tanto é que ela te deu um abraço e olhou para você da forma que olhou. Sabe? Nós precisamos perceber que eu não tenho necessariamente que ser amigo do meu filho, mas eu tenho impreterivelmente de ser pai dele. Eu tenho a obrigação de ser pai do meu filho, e como pai eu tenho que dar o exemplo. Não adianta eu cobrar e não fazer a minha parte. Culpa, não tenho culpa, eu tenho responsabilidades. Enquanto eu ficar na autopiedade de me sentir coitado porque eu errei por amar demais, eu não vou nunca ajudar meu filho. Eu tenho sim que me sentir responsável por ele, desde que ele é pequenininho, lógico, até uma determinada idade, aonde ele consiga voar sozinho. Mas culpa, como pai, como mãe, eu não posso sentir jamais. Comportamento, aí é gostoso falar, o duro é agir. Comportamento diz respeito ao quê? A tudo. Se eu tenho o comportamento de beber frequentemente na frente dos meus filhos, como é que eu posso exigir que ele não beba? Se eu tenho a frequência de fumar na frente dos meus filhos, como é que eu posso exigir que ele não fume?
Se eu minto na frente dele, como é que eu vou ter a moral de exigir que ele não minta? De cobrar dele? Parte de mim. Sou eu que tenho que orientar. Sou eu que tenho que mostrar o caminho. Sou eu que tenho que estar em primeiro lugar para ser forte e mudar as atitudes que eu preciso mudar na minha vida, para realmente, quando eu tiver que falar de frente a frente, eu não ter vergonha e não ter o pé atrás, porque talvez eu não esteja sendo verdadeiro com a minha família. Talvez eu não esteja agindo de uma forma coerente com aquilo que eu estou cobrando deles. A minha macro família toda teve que se readequar para viver comigo. Ué, se você tem um filho que é diabético, você não vai ter que readequar a sua vida para viver com ele? Por que com o usuário de droga não? Não, quem tem que parar de usar droga, quem tem que beber é ele, eu não. Por que não? Cadê o teu amor? Cadê o amor que você falou agora há pouco? Aonde você fala assim, não, eu amo meu filho. Você ama, então faça o que tem que ser feito. Você ama teu filho, então mostre com os teus exemplos bons aquilo que você gostaria que ele seja no futuro. Porque pelo menos peso na tua consciência você não vai ter lá na frente. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, não temos? Fazemos o que bem entendemos da nossa vida. E sabemos também que tudo tem consequência. Então, se eu, como pai, e eu realmente, Fábio, como pai, meus filhos nunca me viram beber, meus filhos nunca me viram usar droga. Por quê? Porque eu não quero passar para eles as mesmas raízes que eu tive. Meu pai era alcoólatra, morreu por causa do álcool. Infelizmente, não teve a mesma oportunidade que eu tive. E se Deus e a minha boa vontade me permitiu estar aqui em recuperação, por que eu vou fazer diferente para os meus filhos? Por que você, que não tem esse problema na sua família, graças a Deus, por que você no trabalho de prevenção não começa desde cedo a educar seu filho de uma forma onde amanhã o álcool não vai ser a coisa mais importante da vida dele, aonde tudo e toda festa ou todo relacionamento social tem que ter bebida alcoólica? Por que você não pode fazer isso? É pesado demais? É difícil demais? Dá muito trabalho? Então por que você pôs filho no mundo? Não é? Ser pai realmente não é fácil. Isso eu falo para o pai, realmente, para o pai Fábio, para todos os pais, realmente não é fácil. Realmente requer uma série de mudanças de comportamento, requer renúncia. Para ser pai, eu preciso renunciar muitas vezes àquilo que eu mais gosto de fazer, porque eu preciso ser pai. Tomada de atitude, tomar atitude, levantar, sair do comodismo, parar de esperar que o amor exigente, ou que o vizinho, ou que o dirigente espiritual, ou que o padre, ou que o pastor faça para você aquilo que é você que tem que fazer. Parar de ficar jogando a culpa e a responsabilidade na mão dos outros. Quem tem que mudar é você. Não é teu filho que usa droga que precisa mudar, é você que precisa mudar. Porque se você muda e toma atitude de mudança de valores, automaticamente você gera no outro um desconforto, e esse desconforto vai fazer com que o outro pare mude o seu comportamento também. Tomar atitude, a gente precisa aprender a tomar atitude.
e mudar alguma coisa na nossa vida que não está funcionando e que não está valendo a pena. A pior coisa que dentro do Amor Exigente, nós temos um trabalho que é em cima de metas e objetivos. O que é isso? Metas. Geralmente, quando as famílias chegam até nós, elas chegam totalmente desestruturadas, desmotivadas, desacreditadas em tudo. Então a gente tenta, através da busca da autoestima, fazer com que essa pessoa saia daquele comodismo, do marasmo. Então você coloca uma meta para a tua semana. A minha meta para essa semana qual que é? Não tenho, não sei. Não sabe o que quer mais da vida. Está aí com 50, 60 anos, 40, e perdeu o sentido da vida. Porque sabe por que perdeu o sentido da vida? Porque viveu não para si, viveu para o outro. Só viveu para o Juninho. E de repente, só viver para o outro me adoeceu. Preciso urgentemente viver para mim, tomar uma atitude e mudar o rumo da minha vida. A minha vida precisa de mudança. A minha vida precisa de ter valores, de ter incentivo. Então, quando nós determinamos que alguém tem uma meta, não é apenas para falar, você precisa fazer alguma coisa, não, é para que você volte a ter autoestima, acredite em você. O portãozinho da tua casa está caindo, conserta, põe isso como meta na tua vida. Ah, mas não tem nada a ver, Fábio, com o uso de álcool, de droga. Tem, porque a partir do momento em que você adquire força interior, você consegue resolver os problemas da sua vida. Enquanto você está focado só no problema, você não consegue resolver. Pinta um muro, leia um livro, faça uma caminhada. Ah, Fábio, mas eu ando de bengala, não tem problema, dá 5 passos. Se dá para dar o sexto, dá o sexto. Mas saia do comodismo, faça alguma coisa. Vocês perceberam que em momento nenhum eu falei de droga? Nós falamos de comportamento, falamos de drogas em exemplos próprios, pessoais. Mas em momento nenhum o Amor Exigente fala de droga. O Amor Exigente fala de recuperar a ação, de voltar a viver, de adquirir vontade novamente para viver. Eu vejo um monte de pai e de mãe que estão vivendo sem sentido, sem motivo, desmotivado, como também vejo outros que o filho desencarnou porque eu estava usando droga, mas que eles não desencarnaram juntos. Eles encontraram força através dessa dor para dar a volta por cima, e hoje coordenam aí grupos regionais do Amor Exigente e outros grupos que estão por aí. Sabe, a hora que a gente menos acha que a gente é capaz de sair do buraco, é ali que nós encontramos a força dentro da gente, que a gente não sabe muito bem de onde ela vem naquele momento, mas que a gente encontra a força para sair dali. Eu não vou conseguir me alongar, cheguei até o 7º. O dia que a dona Vilma me liberar para vir falar de novo, eu termino. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que, apesar de termos os problemas, apesar de vivermos hoje numa sociedade, no país que mais consome droga no mundo, aonde o consumo não diminui, só aumenta ano a cada ano, nós encontramos força na dor para tentar mudar e corrigir as coisas
que nós precisamos mudar e corrigir. Basta querer. Fé é muito bonito falar eu tenho fé, eu acredito, mas você acredita em quê? Você tem fé no quê? Você tem fé de que Deus vai mudar o rumo das coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua vida? Continue tendo essa fé, mas acredite que quem vai mudar as coisas vai ser você. Ele vai te dar instruções, Ele vai te dar maneiras e meios de você conseguir isso que você quer, mas quem vai ter que fazer é você. Deus está preocupado demais com coisas muito mais importantes do que parar e falar assim: eu vou lá resolver o problema do Fábio. Não vou. Eu dei tudo para o Fábio resolver o problema dele. Eu dei todas as armas que ele precisa. Eu dei uma religião, eu dei para ele pai e mãe, eu coloquei dentro dele uma coisa que só o ser humano tem, que é a chama divina, o poder de reconstruir e de mudar o rumo da vida. Eu só dei para ele, para esse ser humano. Eu não dei para nenhum outro animal. Eu só dei para você. Então por que você não é capaz de fazer a sua parte? Então por que você não é capaz de mudar o rumo da história da sua vida, para quando você for embora desse mundo, você deixar um legado de força, de fé, de luta? Por que não? Se depende de você, por que não fazer a sua parte? Porque o mundo te puxa muito mais para os prazeres da matéria do que para os prazeres do espírito e da alma. Será que puxa realmente? Quando eu me proponho e assumo a responsabilidade comigo mesmo e com Deus de entender um pouco mais da minha doutrina, os prazeres que eu sentia no meu passado deixarão de ter tanta força na minha vida. Não tem nada, absolutamente nada capaz de me dar o prazer de estar aqui hoje, que pode parecer uma simples palestra, mas não é. É algo muito mais importante do que isso para mim, porque essa palestra me permitiu, durante 30 dias, ficar estudando e pensando assim: o que eu vou falar lá? Mas antes de o que eu vou falar lá, eu preciso agir de uma forma coerente com aquilo que eu vou falar lá. Então, durante 30 dias, eu esqueci da doença que tem dentro de mim. Eu esqueci do álcool, eu esqueci da droga. Por quê? Porque estar aqui falando com vocês dá muito mais prazer. Até porque quem eu estou vendo deve ter umas 50, 80 pessoas. Agora, quem eu não estou vendo e que está aqui me ouvindo, é muito mais do que isso. E tenho certeza absoluta que tanto para quem está aqui encarnado, para quem está aqui desencarnado, esses minutos estão sendo extremamente importantes. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos no mesmo processo de crescimento espiritual, de mudança de valores, de reforma íntima. E é por isso que nós ainda estamos lutando com a nossa vida. Muito obrigado pelo silêncio de todos. Gostaria mais uma vez, como a gente sempre faz, de terminar a nossa com a nossa oração da serenidade. Vocês podem levantar e dar as mãos, por favor? Eu vou falar e quem não conhece direito, repete comigo, tá bom? Eu seguro minha mão na sua
e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram mais uma vez de estar aqui juntos. E quem quiser conhecer o Amor Exigente, todas as quintas-feiras às 8 horas da noite aqui mesmo, tá bom? Obrigado a todos. Tchau, tchau.